do cadastro da pessoa. Artigo 5º. Toda pessoa privada de liberdade, procurada ou foragida será cadastrada no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, e receberá um número de registro único, denominado Registro Judicial Individual, RJI, composto do ano, 7 dígitos sequenciais, e 2 dígitos verificadores, no formato ANDV. Parágrafo único. O cadastro da pessoa no sistema deverá, obrigatoriamente, ser precedido de consulta, a fim de evitar eventual duplicidade. Artigo 6º. São dados de qualificação da pessoa, objeto do cadastro, aqueles constantes do item inciso 1º, do capítulo 1º, da presente resolução. Da expedição e classificação dos documentos. Artigo 7º. Deverão ser obrigatoriamente expedidos no BNMP 2.0, pelas autoridades judiciárias, os seguintes documentos. Inciso 1º. Mandado de prisão. Inciso 2º. Certidão de cumprimento de mandado de prisão. Inciso 3º. Contramandado de prisão, ou de internação. Inciso 4º. Alvará de soltura ou ordem de liberação. Inciso 5º. Mandado de internação. Inciso 6º. Certidão de cumprimento de mandado de internação. Inciso 7º. Ordem de desinternação. Inciso 8º. Guia de recolhimento provisória e definitiva. Inciso 9º. Guia de internação provisória e definitiva. Inciso 10. Guia de recolhimento, acervo da execução. Inciso 11. Guia de internação, acervo da execução. Inciso 12. Certidão de alteração de regime prisional. Inciso 13. Certidão de alteração de unidade prisional. Inciso 14. Certidão de arquivamento de guia, e. Inciso 15. Certidão de extinção de punibilidade por morte. Parágrafo 1º. Os documentos referidos no caput deverão ser expedidos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões BNMP 2.0 imediatamente após a correspondente decisão judicial, observados os campos previstos no anexo 1º constante da presente resolução. Parágrafo 2º. O sistema gerará numeração única nacional para cada documento referido no caput, composto pela numeração única nacional do processo no qual foi determinada a expedição do documento, 2 dígitos indicadores do tipo de documento, 4 dígitos sequencias e 2 dígitos verificadores, no formato NN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 n. Parágrafo 3º. Cada documento registrado no BNMP 2.0 deverá referir-se a uma pessoa e conterá as informações constantes do anexo 1º da presente resolução. Parágrafo 4º. O registro e a assinatura dos documentos referidos nos incisos 2º e inciso 6º, inciso 12, inciso 13, 14 e 15, certidões, do artigo 7º da presente resolução, serão efetuados por servidores do Poder Judiciário mediante autorização de acesso ao banco. Artigo 8º. Somente terão validade os documentos, elencados no artigo 7º da presente resolução, que contenham a numeração única nacional. Artigo 9º. No caso de indisponibilidade do sistema para a expedição dos documentos previstos no artigo 7º da presente resolução, a autoridade judicial poderá valer-se dos meios disponíveis para efetivação da ordem, observados os campos e diretrizes, que compõem os documentos previstos no anexo 1º desta resolução. Parágrafo único. Cessado o impedimento, deverá a autoridade judicial realizar, imediatamente, o registro no BNMP 2.0, com a data retroativa, incluindo justificativa, para atender o disposto no artigo 8º da presente resolução.
Artigo 10. Cabe ao usuário do sistema prover a adequada classificação de cada documento registrado, resguardando as informações judiciais de caráter sigiloso ou sensíveis, sobretudo quando envolvam crianças e adolescentes, ou vítimas de crimes praticados contra a dignidade sexual, cuja identificação deve restringir-se à indicação das iniciais do nome e sobrenome nas eventuais transcrições das decisões judiciais proferidas. Artigo 11. O mandado de prisão, ou de internação deverá ser expedido diretamente no BNMP 2.0, que poderá ter caráter aberto, restrito ou sigiloso. Parágrafo único. A autoridade judicial poderá, excepcionalmente, determinar que o mandado de prisão seja expedido em caráter reservado, sem prévio registro no BNMP 2.0, hipótese na qual deverá efetuar a inclusão do mandado de prisão e da respectiva certidão de cumprimento, com a devida justificativa, imediatamente após a efetivação da prisão, ou quando for afastado esse caráter por decisão judicial. Artigo 12. O agente público responsável pelo cumprimento da ordem de prisão ou de internação deve comunicar imediatamente o fato ao juízo do local de cumprimento do mandado, nos termos do artigo 289-A, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Artigo 13. Recebida, por qualquer meio, a comunicação de prisão ou internação de pessoa procurada ou foragida, a Secretaria do órgão judiciário, que tenha decretado a prisão deve, após validada a informação, providenciar imediatamente a expedição da certidão de cumprimento de mandado de prisão, ou de internação no BNMP 2.0. Parágrafo 1º. A certidão de cumprimento altera o mandado de prisão, ou de internação, e de todos os outros mandados existentes para o mesmo registro judicial individual, dependente de cumprimento, para cumprido, modificando o status da pessoa de procurada ou foragida para presa. Parágrafo 2º. Se a prisão, ou a internação for efetivada em local distinto da comarca ou seção judiciária, em que se situa o órgão que emitiu a ordem, o juízo que recebeu a comunicação da prisão, ou da internação deverá noticiar o ato imediatamente ao juízo que o tenha decretado, sendo deste a obrigação pela expedição da competente certidão de cumprimento. Artigo 14. Em caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso 2º, do CPP, deverá ser expedido mandado de prisão, ou de internação, que será registrado como autocumprido, dispensando a certidão de cumprimento. Artigo 15. O sistema disponibilizará funcionalidade de notificação, que poderá ser utilizada por usuários externos, integrantes da carreira policial ou penitenciária, para notificação eletrônica do cumprimento do mandado de prisão, ou de internação, o que não dispensará a comunicação legalmente prevista no artigo 289-A, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Artigo 16. Em caso de revogação do mandado de prisão ou internação, pendente de cumprimento, será obrigatória a expedição no sistema BNMP 2.0 do respectivo contramandado de prisão, ou de internação, observados os requisitos previstos no anexo 1º da presente resolução. Artigo 17. Se for revogada ou revista a ordem de prisão, ou de internação, após seu cumprimento, será obrigatória a expedição do alvará de soltura, ordem de liberação ou ordem de desinternação, ainda que decretada medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, observadas as regras previstas no anexo 1º presente resolução. Parágrafo 1º. Aplica-se a regra do caput, quando se tratar de processo de execução no qual haja progressão para o regime semiaberto ou aberto, com a liberação do apenado para cumprimento de monitoramento eletrônico, ou de prisão domiciliar. Parágrafo 2º. Para os fins do sistema BNMP 2.0, o alvará de soltura e a ordem de liberação terão o efeito de não contabilizar a pessoa como privada de liberdade. Artigo 18. Para a expedição do contramandado, alvará de soltura, ordem de liberação, ou ordem de desinternação, será obrigatória a identificação da numeração correspondente ao mandado de prisão, ou de internação que será alcançado pela contraordem.
Artigo 19. As guias de recolhimento, e a de internação, provisórias ou definitivas, dispostas nos incisos 8º e 9º do artigo 7º da presente resolução previstas na Resolução CNJ nº M13/2010, serão expedidas no BNMP 2.0, pelo juízo do conhecimento, ou pelo tribunal, observados os requisitos dispostos no anexo 1º da presente resolução, sendo obrigatória a identificação da numeração correspondente ao mandado de prisão, ou de internação. Artigo 20. A guia de recolhimento, e a de internação do acervo da execução, previstas nos incisos X e inciso 11, do artigo 7º da presente resolução, objetivam cadastrar a pessoa privada de liberdade, cujo processo esteja em fase de execução penal, ou de medida de segurança, ao tempo da implantação do sistema. Artigo 21. A certidão de alteração de regime prisional, e a de unidade prisional tem por objetivo manter atualizado o regime prisional, e o local de custódia da pessoa privada de liberdade. Artigo 22. Extinta a punibilidade do agente, pelo cumprimento da pena, ou pelas causas elencadas no artigo 107, incisos e a inciso 9, do Código Penal, ou quando houver absolvição, deverá ser expedida, no sistema BNMP 2.0, a certidão de arquivamento da guia de recolhimento, ou de internação, seja provisória, definitiva ou de acervo. Artigo 23. Recebida comunicação de óbito da pessoa privada de liberdade, a autoridade judiciária que tenha decretado a prisão, ou a internação, deverá, após validada a informação por decisão judicial, expedir a certidão de extinção de punibilidade por morte, disposta no inciso 15 do artigo 7º da presente resolução. Parágrafo 1º. Para efeito do BNMP 2.0, se a pessoa falecida tiver contra-se uma ordem de prisão, ou de internação, expedidas por diferentes órgãos judiciários, a alteração do status para morto somente, ocorrerá após todas as unidades judiciárias extraírem as respectivas certidões de extinção de punibilidade por morte. Parágrafo 2º. Se o óbito ocorrer na fase de execução penal, a expedição da certidão de extinção de punibilidade por morte deverá ser seguida da certidão de arquivamento de guia de recolhimento ou internação. Artigo 24. A responsabilidade pelo cadastro de pessoa, expedição de documentos, classificação, atualização e exclusão de dados no sistema, é exclusiva dos tribunais e das autoridades judiciárias responsáveis pelo cadastro da pessoa e pela expedição de documentos. Artigo 25. Cabe à autoridade responsável pelo cumprimento de mandado de prisão, ou de internação, alvará de soltura, ordem de liberação e ordem de desinternação, constantes do BNMP 2.0, averiguar a autenticidade do documento, e assegurar a identidade da pessoa. Artigo 26. As autoridades judiciais devem se certificar de que toda pessoa recolhida a estabelecimento penal tenha uma ordem de prisão regularmente expedida e vigente no sistema BNMP 2.0.